Portugal acolheu 80 refugiados afegãos, atletas do futebol feminino e as respectivas famílias. We are one team. In Afghanistan, we are national team. And we know each other very well. Let's go. Esta é uma das dimensões do apoio que estamos a fazer e também a forma como querem jogar futebol, em que posições, com que condições, e é esse trabalho inicial que aqui está a ser feito. Para as fazer felizes, acho que temos que fazer o nosso melhor e com todo o gosto nós dançamos. The Football Federation had asked for my help and asked me to help evacuate the Afghanistan Youth Women's National Team because the Taliban took over. So there's many people to be saved somehow in Afghanistan. How do you get to these 80 people? You're absolutely correct. We were asked by the U.S. administration to help with these girls specifically. How many players from the national team you could identify? You said 7, right? Yes. 3 people are still in Kabul, right? 3 women. Yes. All the time send me message, please coach, help me. Em momento algum, vocês pensaram que poderiam ter sido enganados? Não, porque nós sempre olhámos para estas raparigas como raparigas vulneráveis, que precisavam de ajuda por isso. Nós nunca olhámos para elas como jogadoras de futebol. It's free now. Let's have fun with the ball. Em Portugal, ninguém viu ou quis ver, sempre com o lema insuspeito de um país disposto a ajudar os afegãos, especialmente as mulheres e crianças de novo perseguidas pelos talibãs. A operação de resgate de 26 jogadoras de futebol, apresentadas publicamente como a Seleção Nacional de Futebol Júnior do Afeganistão, foi por isso mediatizada, com pompa e circunstância em todo o mundo. Finally, thanks to an international rescue effort, they managed to flee the country. Now they found a new home in Portugal. Son niñas de entre 14 y 16 años que jugaban en la selección de fútbol afgano. Necesitaban salir de ahí, lo han conseguido y ahora pueden seguir jugando al fútbol en Portugal. Estávamos em setembro, um mês depois de mais de 50 ex-colaboradores das forças portuguesas no Afeganistão, da lista prioritária portuguesa, terem ficado para trás a viver um autêntico pesadelo. So it's about 4 months that no one received their salary. I have a car, so maybe next month I'm going to sell that to prepare food for our family. In these 2 months we use very ordinary food, but it's very difficult for us. We haven't seen any action so that they can take us out from Afghanistan. We are really disappointed. And Portuguese government many times they told us they will find a way, a solution for us, but they didn't find any way. Nesta mesma altura, a Federação Portuguesa de Futebol e depois o Sporting e o Benfica recebiam as jogadoras da dita Seleção Nacional de Futebol Feminino Júnior do Afeganistão para um treino. Só por estes dias começou a perceber-se em Portugal algumas incongruências em relação à dita Seleção Nacional, desde logo pela diferença de idades. As jogadoras têm entre os 14 e os 21 anos, ou seja, pertencem a vários escalões. Foi a própria Federação Portuguesa de Futebol que detectou diferenças de atributos técnicos e físicos entre as jovens de diferentes idades. Perante este facto, a Federação Portuguesa agiu. A Federação Portuguesa de Futebol contactou a FIFA no sentido de confirmar o registro desportivo das jogadoras. A FIFA contactou a Federação Afegã de Futebol e, não tendo obtido resposta, informou a Federação Portuguesa de Futebol que a inscrição das jogadoras deve ser tratada como se fosse a primeira. O 6/9 recebeu esta resposta da Federação Portuguesa de Futebol uma semana depois de ter revelado a situação insólita em que se encontravam os ex-colaboradores das forças portuguesas retidos em Cabul. As much as we have the information, the problem is inside the Portuguese government. Um problema atribuído à falta de vistos que, alegadamente, o governo português estaria a dificultar, apesar da promessa do Ministro dos Negócios Estrangeiros, feita em setembro. Mas está Portugal na disponibilidade, por exemplo, de emitir cartas de convite para que eles possam, depois daí, sair rumo a Portugal? A resposta é sim.
Ao que o 6-9 apurou, o impasse na retirada dos 50 ex-colaboradores das forças portuguesas em Cabul, que estavam na lista prioritária nacional, ficou a dever-se às dúvidas que se levantaram sobre a operação da Delivery Fund, uma organização não governamental norte-americana que trabalha para a Casa Branca, mais particularmente para a agência da USAID, que é liderada por Samantha Power. O primeiro-ministro António Costa exigiu falar diretamente com Samantha Power e só depois deu o aval ao resgate dos 210 refugiados que chegaram a Portugal esta semana. O ministro dos Negócios Estrangeiros admite que as jovens da alegada seleção de futebol afegã foram incluídas na lista portuguesa após um contacto da USAID. Augusto Santos Silva recusa pronunciar sobre o facto de não pertencerem à seleção afegã, mas assegura que Portugal deu prioridade a desportistas e garante que as jovens foram sujeitas a um procedimento de avaliação de segurança. Tem conhecimento de alguma irregularidade em relação a esta organização não governamental, Delivery Fund? Não, nem me parece que agora seja a hora de tentar encontrar sempre esta lógica de tentar sempre encontrar as maçãs podres numa cesta de maçãs, quando nós temos fome e precisamos de comer, não me parece ser a lógica mais adequada. Se há alguma questão que venha a ser colocada, cá estaremos para examiná-la. E de facto há uma questão para examinar, desde logo apontada pela verdadeira selecionadora de futebol feminino júnior do Afeganistão, Samia Amazi. O 6-9 encontrou-a em imagens de julho deste ano, durante o Campeonato de Futebol da Ásia Central, no Tajiquistão. Numa chamada por videoconferência, pedimos a Samia que identificasse quantas destas jogadoras apresentadas em Portugal como a seleção afegã fazem realmente parte da equipa nacional júnior. And this one? Yes. Do you know her? Well, No. no, you don't know. I don't know. And this Sarah? Yes, Sarah. Good. Yes. She's not football player. So in this picture you can see what? 2 players? 3 players? In this picture, 3. Ao todo, Samia Amazi identificou apenas 7 jogadoras. Com esta confirmação, ligamos à capitã da equipa também apresentada em Portugal como a selecionadora nacional de futebol feminino júnior do Afeganistão, Farkhunda Mutaz. A jovem de 23 anos, que vive desde os 2 no Canadá, está há um mês hospedada num dos hotéis mais caros de Lisboa. A diária mais baixa do Ritz ronda os 660 €. Além de ser o elo de ligação com as jogadoras e as famílias que entretanto chegaram esta semana a Lisboa, Farkhunda trabalha há 4 meses para a fundação que financia a Delivery Fund nestas operações de resgate do Afeganistão. Pelo menos foi isso que fez constar na sua página de LinkedIn. Quando a abordamos esta quinta-feira no Hotel Ritz, só aceitou dar-nos uma entrevista com a condição de não falar no trabalho para esta fundação, alegando um contrato de confidencialidade. You are 23 years old, you left Canada and your life and you came to Portugal just to support these women. Why have you done that? Well, the reason why, I left Canada in order to help support these young girls and women is because, since August when I was involved with them, I felt morally responsible to continue to help. But in order to do that, I suppose that you have a work. You are working for a foundation that is supporting your life here in Portugal. Absolutely. So I will be supported here in Portugal. So your proposal is only humanitarian, or are you doing this for a living? It is both, because from what So you this probably became are your unaware, new job. in a sense, but I'm working 24/7, literally. A Romulus Weatherman Foundation é uma fundação privada de Nova Iorque criada em 2017 e liderada por Elizabeth Weatherman. Está isenta do pagamento de IRS e diz que não tem funcionários. Em 2019, declarou $1 milhão de despesa e mais de 2,5 milhões de receita. Tentámos contactá-la por todos os meios, mas nem e-mail nem telefone nunca obtivemos resposta. Durante esta entrevista, Farkhunda diz-nos que vai abandonar o Hotel Ritz esta semana para ficar a viver num apartamento em Lisboa. Garante que só conheceu a fundação quando chegou a Portugal e explica que colocou agosto como data de início de emprego por erro, que irá corrigir.
Mas fundamental foi perceber como afinal participou da elaboração da lista das alegadas jogadoras de futebol da seleção júnior afegã, excluindo, por exemplo, a verdadeira selecionadora, Samia Amazi. Did Farkunda invite you to join them in Portugal? No, I not contact with Farkunda, but they are make the list, but they are not talk with me. It was you deciding who was coming or not coming? It was a group of people deciding. It was not... Who is that group of people? The group of people consisted of me, another national team player, a national coach, and immediately a bunch of us gathered on a Zoom chat, and that's when everyone was on board to help this youth national team. So you are sure the 23 people, 23 girls that you brought are all from the national team? So from the 23 girls originally brought, I can say that many of the girls that were there, and majority of which have an Afghanistan national team ID card. And the others that don't have that ID card, who are they? Other players that didn't have a national ID card, Afghanistan national team ID card, or didn't have, you know, a SAF card or a CAFA card that they played in those tournaments, would send photos of themselves in Afghanistan national team gear or at the Football Federation or so forth, training and competing in football. Now, some of those girls had addressed that they didn't get their ID card yet due to COVID and due to the situation in Afghanistan. How many girls didn't have an ID card? I would have to check definitively. I still believe they're footballers, of course they are, because they have shared photos but not from and the national documents. team, that's the difference. No, majority of them are from the national team, as I had mentioned. But not all. Yes. Farkunda garantiu-nos que iria verificar quantas jogadoras vieram para Portugal sem pertencerem à seleção e assegurou-nos que enviaria a resposta, mas nunca o fez. Nesta conversa ficou ainda claro que a auto-intitulada capitã de equipa desconhece que há pelo menos 3 atletas da seleção que ficaram para trás e a própria selecionadora teve de pedir ajuda para chegar à Europa. Yes, I'm very sad for that because I am coach, but they are not talking with me. O Serviço Jesuíta aos Refugiados foi o parceiro da Deliver Fund para o acolhimento em Portugal dos 210 refugiados que chegaram esta semana. Confrontado com as irregularidades, teve apenas uma resposta. Nós não queremos propriamente saber se elas jogam futebol, o que nos importa e a razão de estarem cá em Portugal é pelo facto de serem seres humanos, não é? Que merecem procurar asilo e merecem que o seu processo seja analisado por outros países. Portanto, não se sentem que, pelo menos, o Estado português possa ter sido, em alguma medida, enganado nesse sentido? Elas efetivamente pertencem à FIFA e jogam futebol, não estão todas ao mesmo nível, isso é natural, creio eu. Mas a FIFA não confirma, pelo contrário, garante que não esteve envolvida neste processo de resgate. Já a Federação Portuguesa de Futebol diz que as jovens afegãs não voltaram a treinar na cidade do futebol e acrescenta que até agora não existe registro de inscrição na Federação. Farkunda admite que as jogadoras mudaram de concelho e neste momento já não estão a treinar em lado algum. 2 delas já saíram mesmo de Portugal para a Alemanha.